Lei Orgânica. Lei Orgânica do Município de Suzano, SP. Preâmbulo. Nós, representantes do povo suzanense, reunidos em Assembleia Municipal Constituinte, invocando a proteção de Deus e no ideal de a todos assegurar justiça e bem-estar, decretamos e promulgamos a Lei Orgânica do Município de Suzano. A Câmara Municipal de Suzano, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em sessão solene de 2 de abril de 1990, promulga a presente Lei Orgânica com as disposições seguintes. Título I. Disposições preliminares. Capítulo I. Do Município. Art. 1º. O município de Suzano é uma unidade do território do Estado, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia nos termos assegurados pelas Constituições do Estado de São Paulo e da República Federativa do Brasil. Art. 2º. O município de Suzano terá como símbolos a bandeira, o brasão de armas e o hino, estabelecidos em lei municipal. Capítulo 2º. Da competência. A. O transporte colhe voo urbano, seus itinerários, os pontos de parada e as tarifas. B. Os serviços de táxi, seus pontos de estacionamento e as tarifas. C. A sinalização, os limites das zonas de silêncio, os serviços de carga e descarga, a tonelagem máxima permitida aos veículos, assim como os locais de estacionamento. Sexta, quanto aos bens a que lhe pertença, dispor sobre sua administração, utilização e alienação. B. De terceiro, adquirir, inclusive através de desapropriação, instruir servidão administra VA ou efetuar ocupação temporária. Sétima, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Oitava, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da população. Nona, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. X. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. X. Cuidar da limpeza das vias e logradouros públicos e dar designação ao lixo e outros resíduos de qualquer natureza. 12. Conceder aos estabelecimentos industriais e comerciais licença para sua instalação e horário de funcionamento, observadas as normas federais pertinentes, e revogá-la quando suas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, sossego público e bons costumes. 13. Dispor sobre serviço funerário mediante lei específica, na qual contemplará a obrigatoriedade de prover funeral gratuito e condigno aos que forem comprovadamente carentes. 14. Administrar os cemitérios públicos e fiscalizar os pertencentes a entidades particulares. 15. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. 16. Dispor sobre a guarda e desnudo dos animais apreendidos, assim como sua vacinação, com a finalidade de erradicar moléis as. 17. Dar designação às mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. 18. Constituir guardas municipais designados à proteção de seus bens, serviços e instalações. 19. Instituir regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e as fundações públicas, bem como planos de carreira. 20. Estabelecer e impor penalidades por infração às suas leis e regulamentos. 21. Organizar o abastecimento alimentar. Parágrafo único. O município poderá, no que couber, suplementar a legislação federal e estadual. Art. 4º. Atribuições. E zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Segunda, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Terceira, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sites arqueológicos. Quarta, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. V. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Sexta, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Sétima, preservar as florestas, a fauna e a flora. Oitava, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Nona, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. X. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. X. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 13. Dispensar às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado. 14. Promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. 15. Fomentar a constituição de cooperativas de consumo, trabalho, saúde, moradia, alimentação e outras com a participação da comunidade para fins de combate ao desemprego e propiciar melhores condições de vida aos munícipes através de programas assistenciais específicos. Título 2º. Da organização dos poderes municipais. Capítulo I. Do Poder Legislativo. Seção I. Da Câmara Municipal. Segundo, fica fixado em 19 o número de vereadores da Câmara Municipal de Suzano. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 21 de 2011. Seção 2ª. Das atribuições da Câmara Municipal. Art.
E eleger sua mesa e constituir as comissões. Segunda, elaborar seu regimento interno. Terceira, dispor sobre a organização de seus serviços administrativos, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quarta, dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos, conhecer de suas renúncias e afastá-los definitivamente do exercício dos cargos. V. Conceder licença aos vereadores, ao prefeito e ao vice-prefeito para afastamento do cargo. Sexta, conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito para ausentar-se do município por mais de 15 dias. Sétima, fixar, de uma para outra legislatura, a remuneração dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito. Oitava, tomar e julgar anualmente as contas prestadas pela mesa da Câmara Municipal e pelo prefeito e apreciar o relatório sobre a execução do plano de governo. Nona, autorizar o prefeito a efetuar ou contrair empréstimos, inclusive com o Estado, a União, ou ainda com suas entidades descentralizadas. X. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizada. X. Convocar, por si ou qualquer de suas comissões, secretários do município, dirigentes de entidades da administração direta e das empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas, para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, sob as penas da lei. 12. Requisitar informações ao prefeito e aos secretários do município sobre assuntos relacionados respectivamente à administração e suas pastas, responsabilizando-se os mesmos sob as penas da lei, pela recusa ou não atendimento no prazo de 15 dias, bem como pelo fornecimento de informações falsas. 13. Movimentar livremente seu orçamento entre as categorias funcionais, programar CAS. 14. Autorizar referendo e convocar plebiscito. 15. Exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 16. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face à atribuição norma VA de outro poder. 17. Criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer, no mínimo, 1/3 de seus membros, na forma do disposto no regimento interno. 18. Julgar os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito nas infrações político-administrativas. 19. Conceder título de cidadão honorário ou qualquer honraria às pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços ao município mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, 2/3 de seus membros. Seção 3ª. Dos vereadores. Subseção I. Da posse. Art. 8º. No primeiro ano de cada legislatura, no primeiro dia de janeiro, às 10 horas, em sessão solene de instalação. Independentemente do número, os vereadores, sob a presidência do mais votado dentre os presentes, prestarão compromisso e tomarão posse. Primeiro, o vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo movo justo aceito pela Câmara. Segundo, no ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se e, na mesma ocasião e ao término do mandato, deverão fazer declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando da ata o seu resumo. Terceiro, no caso de existem 2 ou mais vereadores entre os mais votados com o mesmo número de votos, a sessão será presidida pelo vereador mais idoso. Subseção 2ª. Da remuneração. Art. 4º. A junta médica de que trata o parágrafo anterior será definida dentre os funcionários do corpo médico do Poder Legislativo. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 1 de 2000. Quinto, in exis no do corpo médico no Poder Legislativo, poderá ser solicitada à Secretaria Municipal de Saúde a nomeação e regulamentação da referida junta médica dentre seu corpo clínico. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 1 de 2000. Sexto, através do requerimento fundamentado, o período de afastamento deferido poderá ser objeto de nova avaliação da junta médica. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 1 de 2000. Sétimo, encontrando-se o vereador totalmente impossibilitado de apresentar e subscrever requerimento de licença por moleza ou licença gestante, a inicia-VA caberá ao líder ou a qualquer vereador. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 1 de 2000. Subseção 4ª. Da inviolabilidade e da imunidade. Art. 11. Além da inviolabilidade prevista na Constituição Federal, os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receber informações. Parágrafo único. No exercício de seu mandato, o vereador terá livre acesso às repartições públicas municipais, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta, devendo ser atendidos pelos respectivos responsáveis. Subseção V. Das proibições e incompatibilidades. Art. 1. E que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Segunda, cujo procedimento for declarado incomparável com o decoro parlamentar. Terceira, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara Municipal. Quarta, que perder ou ver suspensos os direitos políticos. V. Quando decretar a justa eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal. Sexta, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Primeiro, é incomparável com o decoro do legislativo, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas
asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Segundo, nos casos dos incisos I, segunda e sexta deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal por voto secreto e maioria de 2/3, mediante provocação da mesa ou de par do político representado no legislavo, assegurada ampla defesa. Terceiro, nos casos previstos nos incisos terceira v, a perda será declarada pela mesa, de ucio ou mediante provocação de qualquer dos membros da Câmara Municipal ou de par do político nela representado, assegurada ampla defesa. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica número 2 de 1990. Art. 14. Não perderá o mandato o vereador. E em vez do na função de secretário municipal, considerando-se automaticamente licenciado. Segunda, licenciado pela Câmara. A. Por motivo de doença ou em licença gestante. B. Para tratar de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Primeiro, o suplente será convocado nos casos de A. Vaga. B. De invés-dura do titular na função de secretário municipal. C. De licença do titular. Segundo, ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se a eleição se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Terceiro, na hipótese do inciso I deste artigo, o vereador poderá optar pela remuneração de seu mandato. Art. 15. Nos casos prescritos no parágrafo 1º do artigo anterior, o presidente convocará imediatamente o suplente. Parágrafo único. O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 10 dias, salvo o movo justo aceito pela Câmara. Seção 4ª. Da mesa da Câmara. Subseção I. Da eleição. Art. 16. Imediatamente depois da posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os presentes. Havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa que ficarão automaticamente empossados. Parágrafo único. Não havendo número legal, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa. Art. 17. Os membros da mesa serão eleitos para um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo único. A eleição far-se-á em primeiro escrutínio pelo voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica número 5 de 1991. Art. 18. Na composição da mesa assegurar-se-á tanto quanto possível a representação proporcional dos par dos políticos com assento na Câmara Municipal. Parágrafo único. Em toda eleição de membros da mesa, os candidatos a um mesmo cargo que obtiverem igual número de votos concorrerão a um segundo escrutínio e, se persistir o empate, assumirá o cargo o vereador mais idoso. Subseção 2ª. Da renovação da mesa. Art. 19. A eleição para a renovação da mesa realizar-se-á sempre na uma sessão ordinária da sessão legislativa, considerando-se automaticamente empossados os eleitos, no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica número fevereiro de 1990. Subseção 3ª. Da destituição de membro da mesa. Art. 2. Segunda, baixar, mediante portaria, as medidas referentes aos funcionários da Câmara Municipal, como provimento e vacância dos cargos públicos e ainda abertura de sindicâncias, processos administrativos e aplicação de penalidades. Terceira, propor projeto de resolução que disponha sobre a serviços administrativos da Câmara e suas alterações. B. Polícia da Câmara. C. Criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quarta, elaborar e expedir mediante ato quadro de detalhamento das dotações, observado o disposto na lei orçamentária aprovada e nos créditos adicionais abertos em favor da Câmara. V. Apresentar projetos de lei dispondo sobre autorização para abertura de créditos adicionais, quando o recurso a ser utilizado for proveniente de anulação de dotação da Câmara. Sexta, solicitar ao chefe do Executivo, quando houver autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais para a Câmara. Sétima, devolver à Prefeitura, no último dia do ano, o saldo de caixa existente. Oitava, enviar ao prefeito até o dia 1º de março as contas do exercício anterior. Nona, declarar a perda do mandato de vereador, de ucio ou por provocação de qualquer de seus membros ou ainda de par do político representado na Câmara, nas hipóteses previstas nos incisos 3ª v do artigo 13 desta lei, assegurada ampla defesa. X. Propor ação direta de inconstitucionalidade. Primeiro, a mesa da Câmara decide pelo voto da maioria de seus membros. Segundo, não será admitido aumento da despesa prevista no projeto de resolução referido no inciso 3º deste artigo. Subseção V. Do Presidente. Art. 22. Compete ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, e representar a Câmara em juízo e fora dele. Segunda, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos. Terceira, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Quarta, promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário. V. Fazer publicar as portarias e os atos da mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgados. Sexta, declarar a perda do mandato de vereadores, do prefeito e vice-prefeito, nos casos previstos em lei, salvo as hipóteses dos incisos 3ª v do artigo 13 desta lei.
Sétima, requisitar o numerário desnado às despesas da Câmara e aplicar as disponibilidades financeiras no mercado de capitais. Oitava, apresentar ao plenário até o dia 20 de cada mês o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. Nona, manter ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Parágrafo único. O presidente da Câmara ou seu substituto só terá direito a voto. E na eleição da mesa. Segunda, quando a matéria exigir para sua aprovação, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Terceira, quando houver empate em qualquer votação no plenário. Seção V. Da sessão legislativa ordinária. Art. 23. Independentemente de convocação, a sessão legislativa anual desenvolve-se de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Primeiro, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do projeto de lei do orçamento. Segundo, a Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento interno. Terceiro, as sessões extraordinárias serão convocadas pelo presidente da Câmara em sessão ou fora dela, na forma regimental. Art. 24. As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria de 2/3 de seus membros, quando ocorrer movo relevante de preservação do decoro parlamentar. Art. 25. As sessões só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Parágrafo único. Considerar-se-á presente o vereador que assinar o livro de presença e participar dos trabalhos do plenário e das votações. Art. 26. A discussão e a votação da matéria constante da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo único. A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá do voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão, ressalvados os casos previstos em lei. Art. 27. Não poderá votar o vereador que ver interesse pessoal na deliberação, anulando-se a votação se o seu voto for decisivo. Terceira, na concessão de título de cidadão honorário. Quarta, na votação de veto aposto pelo prefeito. Seção sexta. Da sessão legislativa extraordinária. Art. 29. A convocação extraordinária da Câmara Municipal, somente possível no período de recesso, far-se-á. E pelo prefeito, quando este a entender necessária. Segunda, pela maioria dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo único. Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada. Seção sétima. Das comissões. Art. 31. As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, aprovado em plenário por maioria absoluta, para apuração de fatos determinados e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal de quem de direito. Parágrafo único. As comissões especiais de inquérito, além das atribuições previstas no parágrafo 2º do artigo anterior, poderão e proceder a vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais em unidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência. Segunda, requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários. Terceira, transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhes competem. Art. 32. Durante o recesso, salvo convocação extraordinária, haverá, sempre que possível, uma comissão representaveada Câmara cuja composição reproduzirá, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária com atribuições definidas no regimento interno. Seção 8ª. Do processo legislativo. Subseção I. Disposição geral. Art. Primeiro, a proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando houver em ambas as votações o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Segundo, a emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Terceiro, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Quarto, a lei orgânica não poderá ser emendada durante o período em que o município se ver sob intervenção do Estado. Subseção 3ª. Das leis complementares. Art. 35. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Parágrafo único. São leis complementares as concernentes às seguintes matérias: e Código Tributário. Segunda, Código de Edificações e Instalações. Terceira, Estatuto dos Servidores. Quarta, Plano Diretor. V. Preservação do Meio Ambiente. Sexta, Atribuição do Vice-Prefeito. Sétima, Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo. Oitava, Concessão de Serviços Públicos. Nona, Concessão de Direito Real de Uso. X. Alienação de bens imóveis. X. Aquisição de bens imóveis por doação com encargos. 12. Autorização para obtenção de empréstimo de instituição particular. Subseção 4ª. Das leis ordinárias. Art. 3. Parágrafo único. A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá do voto favorável da maioria dos vereadores
Presentes à sessão, ressalvados casos previstos nesta lei. Art. 38. A inicia-VA dos projetos de leis complementares e ordinárias compete. E ao vereador. Segunda, à comissão da Câmara. Terceira, ao prefeito. Quarta, aos cidadãos. Art. 39. Compete privativamente ao prefeito a inicia-VA dos projetos de lei que disponham sobre e criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respeito à remuneração. Segunda, criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública. Terceira, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Art. 40. A inicia-VA popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Parágrafo único. A proposta popular deverá conter a identificação dos assinantes mediante indicação do número do respectivo voto eleitoral. Art. 41. Não será admitido o aumento das despesas previstas. E nos projetos de inicia-VA exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto nos 1º e 2º do artigo 148 desta lei orgânica. Segunda, nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Art. 42. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa pública será sancionada sem que dela conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a créditos extraordinários. Art. 43. O prefeito poderá solicitar que os projetos, salvos de codificação, encaminhados à Câmara, tramitem em regime de urgência dentro do prazo de 45 dias. Primeiro, se a Câmara não deliberar naquele prazo, o projeto será incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos até que se ulme sua votação. Segundo, por exceção, não ficará sobrestado o exame de veto cujo prazo de deliberação tenha se esgotado. Art. 44. O projeto de lei aprovado na forma regimental será, no prazo de 10 dias úteis, enviado ao prefeito que adotará uma das 3 posições seguintes. A. Sanciona-o e promulga-o no prazo de 15 dias úteis. B. Deixa decorrer aquele prazo, importando seu silêncio em sanção, sendo obrigatória, dentro de 10 dias, a sua promulgação pelo presidente da Câmara. C. Veta-o total ou parcialmente. Art. 45. O prefeito, entendendo ser o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente dentro de 15 dias úteis, contados da data de recebimento, comunicando dentro daquele prazo ao presidente da Câmara o mover do veto. Primeiro, o veto deverá ser justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral de artigo, parágrafo, inciso, item ou a linha. Segundo, o prefeito, sancionando e promulgando a matéria não vetada, deverá encaminhá-la para publicação. Terceiro, a Câmara deliberará sobre o veto, em um único turno de discussão e votação, dentro do prazo de 30 dias de seu recebimento, considerando-se rejeitado o veto quando houver o voto contrário de 2/3 de seus membros. Quarto, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Quinto, se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito, para que promulgue a lei em 48 horas e, caso não ocorra, deverá fazê-lo o presidente da Câmara. Sexto, a manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Sétimo, a lei promulgada pelo presidente da Câmara em decorrência de a sanção tácita pelo prefeito prevista na letra B do artigo 44 ou de rejeição de veto total, tomará um número em sequência as existentes. B. Veto parcial tomará o mesmo número já dado à parte não vetada. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 2 de 1990. Art. 46. Os prazos para discussão e votação dos projetos de leis, assim como para o exame de veto, não correm no período de recesso. Art. 4. Sanção do prefeito, sendo promulgado pelo presidente da Câmara. Art. 49. O. Regimento interno da Câmara disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução, cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão feitas com observância das normas técnicas relativas às leis. Seção 9. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Art. 50. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e de todas as entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno de cada poder. Primeiro, o controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Segundo, prestará contas qualquer pessoa sica ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o município responda, ou que em nome deste assuma obrigações de natureza pecuniária. Terceiro, as contas relativas a subvenções, financiamentos, empréstimos e auxílios recebidos do Estado ou da União, ou por seu intermédio serão prestadas em separado, diretamente ao respectivo Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização externa exercida pela Câmara Municipal.
Quarto, as contas do município ficarão, sempre através do balancete Analico e balancete Sinteco durante 60 dias. Anualmente para exame e apreciação, à disposição de qualquer contribuinte, que poderá nos termos da lei que exonar-lhes-á. Legitimidade. Art. 51. Os poderes legislativo e executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município. Segunda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência de gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Terceira, exercer o controle das operações de crédito, avais e garanás, bem como dos direitos e haveres do município. Quarta, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Primeiros responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Segundo, qualquer cidadão, pardo político ou associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas do Estado. Capítulo 2º. Do prefeito e do vice-prefeito. Subseção I. Da eleição. Art. 52. O poder executivo é exercido pelo prefeito, eleito para um mandato de 4 anos, na forma estabelecida pela Constituição Federal. Art. 53. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores e a posse ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 da Constituição Federal. Subseção 2ª. Da posse. Art. 5. Art. 56. É inelegível para o mesmo cargo no período subsequente o prefeito e quem o houver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores à eleição. Subseção V. Da substituição. Art. 5. Art. 63. O prefeito deverá residir no município de Suzano. Subseção 9. 18. Mediante autorização da Câmara Municipal, dispor, a qualquer tulo, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado. 19. Delegar por decreto à autoridade do executivo funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. 20. Enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. 21. Enviar à Câmara Municipal projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. XXI. Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, até 31 de março de cada ano, a sua prestação de contas e a da mesa da Câmara, bem como os balanços do exercício findo. XI. Fazer publicar os atos oficiais. XIU. Colocar à disposição da Câmara. A. Dentro de 15 dias de sua requisição, as quais que devem ser gastas de uma só vez. B. Até o dia 20 de cada mês, a parcela correspondente ao 12º de sua dotação orçamentária. XXV. Alterar a denominação de próprios, vias e logradouros públicos, mediante autorização legislativa. XXVI. Aprovar projetos de edificação e urbanização. XVI. Encaminhar à Câmara Municipal para aprovação o projeto de lei do plano diretor e os projetos que o modifiquem. XVI. Decretar estado de calamidade pública. XX. Solicitar o auxílio da Polícia Estadual para garantir de cumprimento de seus atos. XXX. Propor ação direta de inconstitucionalidade. XXXI. Realizar audiências públicas com entidades representativas da comunidade na elaboração de projetos emergenciais, especificamente relacionados a áreas de proteção aos mananciais em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Públicas em Desafeto. XX. Exercer outras atribuições previstas nesta lei orgânica. XXI. Encaminhar à Câmara Municipal de Suzano resposta aos requerimentos do legislativo no prazo de 15 dias contados do recebimento. Parágrafo único. As representações a que se referem os incisos e segunda poderão ser delegadas por lei de iniciativa do prefeito a outra autoridade. Seção 3ª. Da responsabilidade do prefeito. Subseção I. Da responsabilidade penal. Art. 66. Os crimes de responsabilidade do prefeito e o processo de julgamento são definidos na legislação federal. Subseção 2ª. Da responsabilidade político-administrativa. Art. 67. As infrações POL. Subseção I. Dos princípios. Art. 72. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade e inovação. Subseção 2ª. Das leis e dos atos administrativos. Art. 73. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do município ou na imprensa local para que produzam os seus efeitos regulares. Parágrafo único. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Art. 74. A lei poderá estabelecer obrigatoriedade da notificação ou da imação pessoal do interessado para determinados atos administrativos, caso em que só produzirão efeitos a par de tais diligências. Art. 75.
A lei deverá fixar prazos para cadeatos administra-vos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Subseção 3ª. Da prestação de contas. Art. 7. Subseção 6ª. Da administração indireta e fundações. Art. 79. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações controladas pelo município. E dependem de lei para serem criadas, transformadas, incorporadas, privatizadas ou exnatas. Segunda, dependem de lei para serem criadas subsidiárias, assim como a participação destas em empresa pública. Terceira, terão um de seus diretores indicado pelo Sindicato de Trabalhadores da categoria, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação. Quarta, deverão estabelecer a obrigatoriedade da declaração pública de bens pelos seus diretores na posse e no desligamento, com a sua publicação no Diário Oficial do Município ou imprensa local. Subseção 7ª. Da CIPA. Art. 80. Os órgãos públicos deverão constituir comissão interna de prevenção de acidentes, de acordo com a lei. Subseção 8ª. Da denominação. Art. 8. Art. 84. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos públicos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Subseção 12. Dos prazos de prescrição. Art. 85. Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, serão os fixados em lei federal, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Subseção 13. Dos danos. Art. 86. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros por culpa ou dolo, assegurado o direito de regresso contra o responsável. Seção 2ª. Das obras, serviços públicos, aquisições e alienações. Subseção I. Disposição geral. Art. 87. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, aquisições e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que a assegura igualdade de condições a todos os concorrentes com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mendas às condições efetivas da proposta nos termos da lei. B. Permita somente as exigências de qualificação técnica, jurídico-fiscal e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Subseção 2ª. Das obras. Art. 8. Proteção ambiental e ao patrimônio histórico-cultural serão obrigatoriamente submetidos à discussão pública através de audiências especialmente convocadas, garantando nestas a participação das comunidades afetadas. Subseção 3ª. Dos serviços públicos. Art. 91. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Primeiro, a permissão de serviço público, estabelecido mediante decreto, será delegada a. Através de licitação. B. A título precário. Segundo, a concessão de serviço público, estabelecida mediante contrato, dependerá de a autorização legislativa. D. Licitação. Art. 92. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Art. 9. Primeiro, no caso de venda, haverá necessidade também de licitação. Segundo, no caso de investidura, dependerá apenas de prévia avaliação. Capítulo 2º. Dos bens municipais. Art. 99. A administração dos bens municipais cabe ao prefeito, ressalvada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços e sob sua guarda. Art. 100. O uso de bem imóvel municipal por terceiros far-se-á mediante autorização, permissão ou concessão. Primeiro, a autorização será dada pelo prazo máximo de 90 dias, salvo no caso de formação de canteiro de obra pública, quando então corresponderá ao de sua duração. Segundo, a permissão será facultada a título precário mediante decreto. Terceiro, a concessão administrativa dependerá de lei e licitação, formalizando-se mediante contrato. Quarto, a lei estabelecerá o prazo da concessão e a sua gratuidade ou remuneração, podendo dispensar a licitação no caso de desnatário certo. Art. 101. A concessão de direito real de uso sobre um bem imóvel do município dependerá de interesse público manifesto prévia avaliação, autorização legislativa e licitação. Parágrafo único. A lei municipal poderá dispensar a licitação quando o uso ver desnatário certo. Capítulo 3º. Dos servidores municipais. Seção I. Do regime jurídico único. Art. 102. O município instituirá conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, conforme disposto na legislação federal e estadual específica. Seção 2ª. Dos direitos e deveres dos servidores. Subseção I. Dos cargos públicos. Art. 103. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Primeiro, os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente por servidores ocupantes de cargo
de carreira técnica ou profissional nos casos e condições previstos em lei. Segundo a lei, reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Subseção 2ª. Da em vez dura. Art. 104. A em vez de 10. A remuneração não poderá ser diferente no exercício de funções e no critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 11. O servidor deverá receber salário família em razão de seus dependentes de acordo com o percentual estabelecido pela Lei Federal. 12. A duração do trabalho normal não poderá ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horário e a redução da jornada na forma da lei. 13. O repouso semanal remunerado será concedido preferencialmente aos domingos. 14. O serviço extraordinário deverá corresponder a uma remuneração superior, no mínimo, em 50% à do normal. 15. Ao servidor público municipal é assegurado a continuidade à percepção dos adicionais por tempo de serviço nas modalidades de quinquênio e biênio na forma estabelecida nas leis municipais número 2191 e número 2193, ambas de 29 de outubro de 1987, vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 anos de efetivo exercício de cargo público que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 1 de 1990. Subseção V. Das férias. Art. 10. Art. 111. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Subseção X. Da associação sindical. Art. 112. Art. 115. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Subseção 14. Da aposentadoria. Art. 11. Do mandato elevou. Art. 119. Ao servidor público em exercício de mandato elevou aplicam-se as seguintes disposições. E tratando-se de mandato elevou federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Segunda, em vez do no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceira, em vez do no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo elevou, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Quarta, em qualquer caso de afastamento para o exercício de mandato elevou, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. V. Para efeito de benefício previdenciário no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício ES-VS. Subseção 18. Da responsabilidade. Art. 12. E os impostos previstos nesta lei orgânica e outros que venham a ser de sua competência. Segunda, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, FVA ou potencial, de serviços públicos de sua atribuição específicos e divisíveis prestados ao contribuinte, ou postos à sua disposição. Terceira, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Quarta, contribuição cobrada de seus servidores para custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. Primeiros impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos e identificar respeitados os direitos individuais e nos termos da lei o patrimônio, os rendimentos e as avidades econômicas do contribuinte. Segundo, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Art. 124. As controvérsias entre a fazenda pública e o contribuinte serão dirimidas no âmbito administrativo, na forma da lei. Primeiro, a vedação do inciso 6º, a não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de avidades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Segundo, a contribuição de que trata o artigo 125, quarta, só poderá ser exigida após decorridos 90 dias da publicação da lei que a houver instruído ou modificado, não se lhe aplicando o disposto no inciso 3º B deste artigo. Terceiro, qualquer anisa ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida através de lei específica. Art. 127. É vedado ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza em razão de sua procedência ou desno. Art. 128. É vedada a cobrança de taxas. A. Pelo exercício do direito de petição ao poder público em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. Para a obtenção de cerdões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Seção 3ª. Dos impostos do município. Da participação do município nas receitas tributárias. Art. 130. Pertence ao município. E o produto da arrecadação do Imposto da União sobre Re. 169 da Constituição Federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de
Estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer tulo, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e emendas pelo poder público, só poderão ser feitas. E se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Segunda, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Art. 138. O Poder Executivo publicará e enviará à Câmara Municipal, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária dos órgãos da administração direta, das autarquias, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações instituídas e emendas pelo poder público. Primeiro, até 10 dias antes do encerramento do prazo de que trata este artigo, as autoridades nele referidas remeterão ao Poder Executivo as informações necessárias. Segundo, a Câmara Municipal publicará relatório nos termos deste artigo. Art. 139. O município consignará no orçamento dotação necessária ao pagamento de a desapropriações e outras indenizações dos seus débitos constantes de precatórios judiciais. B. Débitos oriundos de sentença judiciária de créditos de natureza a Lima e Companhia. Parágrafo único. As dotações serão suplementadas sempre que se revelarem insuficientes para o atendimento das requisições judiciais. Art. 140. Imediatamente após a promulgação de lei orçamentária anual, o Poder Executivo elaborará a programação financeira, levando em conta os recursos orçamentários e extraorçamentários, para a utilização dos respectivos créditos pelas unidades administrativas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e emendas pelo poder público. Art. 141. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão manter controles adequados para que suas despesas não excedam os recursos OB dos. Art. 142. O pagamento de despesa regularmente processada e não constante da programação financeira mensal da unidade importará na imputação de responsabilidade ao seu ordenador. Art. 143. O numerário correspondente às dotações orçamentárias do Legislativo, compreendidos os créditos suplementares especiais, será entregue em duodécimos, até o dia 20 de cada mês, em contas estabelecidas na programação financeira com participação percentual nunca inferior à estabelecida pelo Executivo para seus próprios órgãos. Parágrafo único. O montante das dotações anuais designadas no orçamento ao Legislativo corresponderá, na forma que a lei complementar estabelecer, a importância não inferior a 2% da cota-parte da arrecadação. Art. 144. As disponibilidades de caixa do município serão depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Capítulo 3º. Dos orçamentos. Art. 145. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes da Constituição. Segunda, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre a dotação para pessoal e seus encargos. B. Serviço da dívida. Terceira, relacionadas a com correção de erros ou omissões. B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Segunda, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando em compavês com o plano plurianual. Terceiro, poderão ser apresentadas emendas à lei orçamentária anual, de acordo com o parágrafo 1º, subscritas, no mínimo, por 5% dos eleitores do município, em listas organizadas por, no mínimo, 3 entidades associadas legalmente constituídas, as quais se responsabilizarão pela autenticidade das assinaturas. Quarto, a assinatura de cada eleitor será acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e número do título de eleitor e da cédula de identidade e respectivo órgão expedidor. Quinto, o Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada na comissão competente a votação da parte cuja alteração é proposta. Sexto, aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Sétimo, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição total ou parcial do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Art. 147. São vedados e o início de programas, projetos e atividades não incluídos na lei orçamentária anual. Segunda, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Terceira, a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta. Quarta, a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a designação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 212 da Constituição Federal, e a prestação de gara às operações de crédito por antecipação de receita. V. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Sexta, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um
órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Sétima, a concessão ou ulização de créditos ilimitados. Oitava, a ulização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Nona, a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Primeiro, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Segundo, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Terceiro, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Art. 148. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da lei complementar. Título V. Da Ordem Econômica. Capítulo I. Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Art. 149. Incumbe ao município, na forma da lei, a prestação de serviços, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, que se fará unicamente mediante procedimento licitatório. Parágrafo único. A lei disporá sobre e regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Segunda, direitos e deveres dos usuários. Terceira, política tarifária. Quarta, obrigatoriedade de manutenção e prestação ou execução de serviço de boa qualidade. V. Acompanhamento e avaliação de serviço pelo órgão cedente. Art. 150. O município dispensará às microempresas, às empresas de pequeno porte, aos micro e pequenos produtores rurais, assim definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-los pela simplificação de suas obrigações. Administra vas tributárias e credicias ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Art. 151. O município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico na forma da lei. Art. Capítulo 2. Do Desenvolvimento Urbano. Art. 153. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o município assegurará e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Segunda, a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. Terceira, a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural. Quarta, a criação de áreas de especial interesse urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública. V. O respeito aos direitos de eventuais proprietários ou possuidores, com observância das normas urbanísticas, de segurança, higiene e qualidade de vida, sem prejuízo do cumprimento de obrigações legais dos responsáveis pelos danos causados aos adquirentes de lotes, ao poder público ou ao meio ambiente. Art. 154. Compete ao município e estabelecer os critérios para a regularização e urbanização de assentamentos e loteamentos irregulares. Segunda, fixar no plano diretor critérios que assegurem a função social da propriedade imobiliária urbana. Terceira, estabelecer, com base nas diretrizes do plano diretor, há normas de ordenamento do uso e ocupação do solo, abrangendo a urbanização, inclusive quanto ao parcelamento e arruamento, a proteção ambiental, os índices urbanísticos. B. Normas específicas de edificações, instalações, os aspectos de segurança, higiene e conforto das mesmas. C. Normas de uso e interferências nos logradouros, bens de uso comum do povo em geral, instalações e equipamentos públicos consubstanciados em posturas municipais. Quarta, é garanta a construção de casa própria com plantas populares com um máximo de 70 metros quadrados conforme disposto em lei complementar. V. O plano diretor deverá considerar a totalidade do território municipal. Art. 155. É facultado ao município, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova o seu adequado aproveitamento sob pena da adoção das seguintes medidas independentemente da ordem e parcelamento ou edificação compulsórios. Segunda, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Terceira, desapropriação com pagamento mediante tulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Art. 156. Art. 157. Incumbe ao município promover programas de construção de moradias populares, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Art. 158. Compete ao município, de acordo com as diretrizes de desenvolvimento urbano, a criação e a regulamentação de zonas industriais, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Estado mediante lei e respeitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente urbano e natural. Capítulo 3.
da habitação. Art. 1. Sua execução. Parágrafo único. O montante dos investimentos do município em programas habitacionais será destinado a suprir a deficiência de moradia de famílias de baixa renda. Art. 163. O plano plurianual do município, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual darão prioridade ao atendimento das necessidades sociais na distribuição dos recursos públicos, destinando verbas especiais para programas de habitação para a população de baixa renda segundo avaliação socioeconômica realizada por órgão do município. Art. 164. Fica criado o Conselho Municipal de Habitação a ser regulado em lei. Capítulo 4. Da Política Agrícola. Art. 165. Caberá ao município cooperar com a União e com o Estado para promover condições e estruturas para os trabalhos de extensão rural e assistência técnica às atividades agropecuárias. Art. 166. Caberá ao município a elaboração de um plano diretor rural a fim de orientar o desenvolvimento rural. Segunda, proporcionar o aumento da produção, da produtividade, da ocupação estável do campo e comercialização. Terceira, orientar a utilização racional de recursos naturais de forma sustentada, compatível com a preservação do meio ambiente, especialmente quanto à proteção e conservação do solo e da água. Capítulo V. Do meio ambiente, dos recursos naturais e do saneamento. Seção I. Do meio ambiente. Art. 167. Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Parágrafo único. É obrigatório, na forma da lei, a recuperação pelo responsável da vegetação adequada nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Art. 168. Na concessão, permissão e renovação de serviços públicos, serão considerados obrigatoriamente a avaliação do serviço a ser prestado e o seu impacto ambiental. Parágrafo único. As empresas concessionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente às normas de proteção ambiental, sendo vedadas as renovações da permissão ou concessão nos casos de infrações graves. Art. 169. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções administrativas com aplicação de multas diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, independentemente da obrigação dos infratores de reparação aos danos causados. Art. 170. Art. 171. O município estimulará a criação e manutenção de unidades particulares de preservação ao meio ambiente, podendo estabelecer convênios com organizações não governamentais, a fim de desenvolver trabalhos de aspecto ambiental. Art. 172. O município terá direito a uma compensação financeira por parte do Estado sempre que este venha a criar espaços territoriais de utilização restringida. Art. 173. O município poderá estabelecer consórcios com outros municípios objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental, em particular a preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais. Primeiro fica criado o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, órgão colegiado autônomo, com poderes normativos. Delibera-vos composto paritariamente por representantes do poder público, entidades municipais ambientalistas e outros representantes da comunidade que, entre outras atribuições, deverá a. Analisar, propor alterações e aprovar o Plano Municipal de Gestão do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. B. Analisar, propor medidas mitigadoras e alternativas, aprovar ou vetar projetos públicos e privados que acarretem impactos ambientais. C. Realizar audiências públicas para discussão de projetos públicos e privados que acarretem impactos ambientais. Garantindo ampla e prévia divulgação à comunidade. D. Os serviços a que se refere este parágrafo serão voluntários e sem remuneração. Segundo o Poder Executivo Municipal elaborará e, após aprovação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, executará o Plano Municipal de Gestão do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Seção 2ª. Dos Recursos Naturais. Subseção I. Dos Recursos Hídricos. Art. 174. É assegurada ao município nos termos da lei, compensação financeira pela utilização de recursos hídricos do seu território para fins de abastecimento de água e consumo humano de outros municípios. Subseção 2ª. Dos recursos minerais. Art. 175. Compete ao município registrar, fiscalizar e acompanhar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais conjuntamente com a União e o Estado. Seção 3ª. Do saneamento. A. Capítulo I. Da Segurança Social. Seção I. Disposição Geral. Art. 177. O município deverá contribuir para a Seguridade Social, atendendo ao disposto nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal, visando assegurar os direitos relativos à saúde e à assistência social. Seção 2ª. Da Saúde. Art. 178. O município garantirá o direito à saúde mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar psíquico, mental e social do indivíduo e da coletividade e a redução de risco de doenças e outros agravos. Segunda, acesso universal do indivíduo às ações e aos serviços de saúde em todos os níveis com igualdade de atendimento.
Terceira, direito à obtenção de informações e esclarecimentos de interesse da saúde individual e COLI-VA, assim como as atividades desenvolvidas pelo sistema. Quarta, atendimento integral do indivíduo abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde. V. Prestação de assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com as Santas Casas de Misericórdia ou instituições congêneres. Art. 179. As ações e os serviços de saúde executados e desenvolvidos pelos órgãos e instituições públicas estaduais e municipais da administração direta, indireta e fundacional constituem o Sistema Único de Saúde, nos termos da Constituição Federal, que se organizará de acordo com as seguintes diretrizes e bases. E descentralização sob a direção de um profissional de saúde pública. Segunda, integração das ações e serviços com base na regionalização e hierarquização do atendimento individual e COLI-VO, adequado às diversas realidades epidemiológicas. Terceira, universalização da assistência de igual qualidade com instalação e acesso a todos os níveis dos serviços de saúde à população urbana e rural. Quarta, gratuidade dos serviços prestados, vedada a cobrança de despesas e taxas sob qualquer tulo. Art. 180. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao município dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Primeiro, as ações e serviços de saúde serão realizados, preferencialmente de forma direta, pelo município ou através de terceiros, e pela Inicia-VA Particular. Segundo, a assistência à saúde e livre a Inicia-VA Particular. Terceiro, a participação do setor privado no Sistema Único de Saúde FVAR-se-á segundo suas diretrizes, mediante convênio ou contrato de direito público, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Quarto, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado, quando participarem do Sistema Único de Saúde, ficam sujeitas às suas diretrizes e às normas administrativas incidentes sobre o objeto de convênio ou de contrato. Quinto, é vedada a designação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições particulares com fins lucrativos. Art. 181. O Conselho Municipal de Saúde, com sua composição, organização e competência fixadas em lei, terá participação de representantes da comunidade e, em especial, dos trabalhadores, entidades e prestadores de serviços da área de saúde, além do poder público na elaboração e controle das políticas de saúde, bem como na formulação, fiscalização e acompanhamento do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. Os serviços a que se referem este artigo serão voluntários e sem remuneração. Art. 182. É vedada a nomeação ou designação para o cargo ou função de chefia ou assessoria na área de saúde em qualquer nível de pessoas que participem de direção, gerência ou administração de entidades que mantenham contratos ou convênios com um Sistema Único de Saúde a nível municipal ou sejam por ele credenciadas. Seção 3ª. Da Assistência Social. Art. 183. As ações do poder público através de programas e projetos na área de assistência social serão organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas como base nos seguintes princípios. E participação da comunidade. Segunda, descentralização administra-VA, respeitada a legislação federal, considerado o município e as comunidades como instâncias básicas para o atendimento e realização dos programas. Terceira, integração das ações dos órgãos e entidades da administração em geral, compatibilizando programas e recursos, evitando a duplicidade de atendimento entre as esferas estadual e municipal. Art. 184. Fica criado o Conselho Municipal para a Defesa do Menor, mediante lei específica, no prazo de 360 dias da promulgação da presente lei, que será composto paritariamente por representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e entidades existentes no município que apoiam ou atendam menores carentes. Seção 4ª. Dos transportes colivos municipais. Art. 185. Compete ao município, na sua área de competência, ordenar, planejar e gerenciar a operação dos transportes colivos municipais como direito fundamental da coletividade, de acordo com as seguintes diretrizes. E fica assegurada a formação e organização do Conselho Municipal de Transportes Colivos com sua composição, organização e competências fixadas em lei, com caráter de participação paritária de representantes do poder público municipal, empresários e trabalhadores do transporte, e entidades da sociedade civil organizada. Segunda, tarifa condizente com o poder aquisitivo da população e a qualidade de serviços. Terceira, adequada definição da rede de percursos em relação às necessidades da coletividade. Quarta, operação e execução do sistema de forma direta ou indireta, neste último caso por concessão ou permissão nos termos da lei municipal, e de acordo com as determinações do artigo 175 da Constituição Federal. V. Regulamentação e fiscalização dos serviços de transportes escolar, fretamento e transporte especiais de passageiros. Capítulo 2º. Da Guarda Municipal. Art. 186. O município poderá constituir uma guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Parágrafo único. Mediante convênio com o Estado, o município, por meio da Guarda Municipal, poderá colaborar na segurança pública. Capítulo 3º. Da Educação, da Cultura, dos Esportes e Lazer. Seção I. Da Educação. Art. 18. Segundo o financiamento da educação especial para portadores de deficiência, em parceria com instituições filantrópicas e comunitárias, incidirá sobre as verbas públicas destinadas à educação
Art. 191. O município publicará, até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação, neste período, discriminadas por nível de ensino e sua respectiva ulização. Art. 192. Caberá ao município realizar o recenseamento promovendo anualmente o levantamento da população em idade escolar, procedendo sua chamada para matrícula, quando os estabelecimentos de ensino estiverem sob sua administração ou fornecendo dados para que o Estado faça. Art. 193. É vedada a cessão de uso, a título gratuito, de próprios públicos municipais, para o funcionamento de estabelecimento de ensino privado de qualquer natureza. Seção 2ª. Da Cultura. Art. 19. SICA de Recreação Urbana. 2ª. Construção e equipamentos de parques infância, centro de juventude e edício de convivência comunal. 3ª. Aproveitamento e adaptação de rios, vales, colinas, montanhas, lagos, matas e outros recursos naturais, como locais de passeio e distração. Art. 199. Os serviços municipais de esporte e recreação articular-se-ão entre si, e com as atividades culturais do município visando a implantação e o desenvolvimento do lazer e do turismo como forma de integração social. Capítulo 4. Da Comunicação Social e da Publicidade. Art. 200. A ação do município no campo da comunicação fundar-se-á sobre os seguintes princípios: e democratização do acesso às informações. 2ª. Pluralismo e multiplicidade das fontes de informação. 3ª. Enfoque pedagógico da comunicação dos órgãos e entidades públicas. 4ª. Os meios de comunicação do município deverão dar preferência a finalidades educativas, arescas, culturais. Informa-vas. Capítulo V. Da Proteção Especial. Art. 20. Plenário Francisco Marques Figueira, em 2 de abril de 1990. Vereador Casuíro Mori. Presidente. Vereador Paul Márcio Zang. Vice-presidente. Vereador Issau Nishikawa. Primeiro secretário. Vereador Edmir Pereira Vidal. Segundo secretário. Vereador Antônio Carlos Jeremias. Vereador Arnaldo Pesuol. Vereador Ciro Rafu. Vereador Dante Romanato. Vereador Diniz José dos S. Faria. Vereador Edson Samil Kimura. Vereador Geraldo Alencar da Silva. Vereador Israel Sampaio de Lacerda. Vereador Januário Purgato. Vereador João Batista Irente. Vereador Jorge Masayuki Tokuzumi. Vereador José de Souza Cândido. Vereador José Renato da Silva. Vereador Mauro Tanoeiro. Vereador Valdir Rodrigues Cortez. Nota: este texto